Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Salve Maria! Hoje é dia 10 de janeiro de 2021, festa do batismo de Nosso Senhor. Eu sou o Padre Jean Paulo Ruse, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. E antes de nós começarmos o sermão de hoje, eu quero te pedir para deixar o joinha neste sermão, para fazer um comentário, para compartilhá-lo em suas redes sociais, compartilhá-lo também pelos aplicativos de mensagem. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal no YouTube e marcar o sininho das notificações. Curta também a página da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram. Em ambas as plataformas você vai encontrá-la como Paróquia Todos os Santos Imbu. E assina também o nosso podcast Contramundum. Por último, se você está vendo valor aqui no nosso apostolado, considere ser um doador mensal da nossa Paróquia Todos os Santos ou fazer uma doação quando for possível para você. Muito obrigado pelo seu engajamento, muito obrigado pela sua caridade. Deus te abençoe e salve Maria! Muito bem, filhinhos! Nós estamos celebrando hoje a festa do batismo do Senhor, que marca a transição entre o tempo do Natal e a primeira metade do tempo comum. O tempo do Natal, em realidade, se encerrou ontem, com as vésperas do sábado depois da Epifania. E a festa do batismo do Senhor, ela é considerada o primeiro domingo do tempo comum. Porém, o conteúdo dogmático da festa do batismo do Senhor de alguma maneira ainda está conectado com aquilo que nós celebramos no Natal. Vocês lembram? Eu deixei muito claro durante todo o tempo do Natal que a sua origem histórica estava vinculada àquelas heresias que colocavam em dúvida as naturezas de Cristo. E que o Natal, portanto, era uma celebração litúrgica que reafirmava que Nosso Senhor Jesus Cristo possui duas naturezas. Ele é verdadeiramente homem e também verdadeiramente Deus. E nós ouvimos hoje no Evangelho Deus Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade, enviar o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, e reafirmar também em alto e bom som, literalmente em alto e bom som, que Jesus é o seu Filho amado, portanto, possui a natureza divina e é verdadeiramente Deus. Por outro lado, também a festa do batismo do Senhor marca o início da vida pública de Jesus, marca o início da sua missão pública. E é evidente, então, que nós fazemos uma relação entre o batismo de Jesus e o nosso próprio batismo. Ainda que é muito importante frisar, o batismo que Jesus recebeu não é o nosso batismo. O batismo que Jesus recebeu por meio de São João Batista é uma figura, é uma antecipação, por assim dizer, do nosso batismo. Mas o nosso batismo, o batismo cristão, aquele que nós recebemos a infusão do Espírito Santo, aquele que nós somos incorporados à vida íntima de Deus, é um batismo de outra natureza. Porém, é evidente que nós não podemos deixar de fazer esta relação. Agora bem, filhinhos, uma vez que a festa do batismo do Senhor inaugura o tempo comum, nós sabemos que a espiritualidade própria do tempo comum é a nossa missão enquanto igreja peregrina, enquanto igreja militante.
e o nosso batismo, que nos faz filhos adotivos de Deus, que nos incorpora ao corpo místico de Cristo, também nos coloca nesta igreja que é peregrina e militante. Por isso, o nosso batismo é também, de alguma maneira, o início da nossa missão aqui nesta terra. E bem, meus queridos filhos, assim como nosso Senhor Jesus Cristo possui um tríplice munus, que nós podemos dizer que ele possui 3 autoridades, 3 dignidades próprias, como rei, como sacerdote e como profeta. Uma vez que o nosso batismo nos faz participantes de alguma maneira da dignidade de Jesus, da natureza divina de Jesus, uma vez que o nosso batismo não nos confere, evidentemente, 2 naturezas, mas nos introduz na vida íntima da Trindade, diviniza, por assim dizer, a nossa própria natureza, nós também podemos afirmar que participamos desse tríplice munus de Jesus, dessa tríplice autoridade, dessa tríplice dignidade. Nós, no nosso batismo, também participamos do sacerdócio de Jesus, da realeza de Jesus e do profetismo de Jesus. Na festa do batismo do ano passado, e aqui vocês me perdoem porque eu não tenho certeza se esse sermão está gravado ou não, mas os meus paroquianos possivelmente devam lembrar dele, não sei, espero que lembrem. Mas no ano passado nós falamos bastante sobre a nossa dignidade real, ou seja, uma vez que a nossa natureza participa da natureza de Deus, uma vez que a nossa natureza humana é dignificada pela divindade de Cristo que assume a nossa natureza humana, uma vez que nós fazemos parte da intimidade da Trindade, então nós fazemos parte também desta realeza de Jesus Cristo. E esta autoridade e esta dignidade de reis que nós possuímos a partir do momento do nosso batismo, muito mais do que uma autoridade sobre os nossos irmãos, que nem todos possuem, mas sim, nós possuímos autoridade sobre os nossos irmãos na medida em que nós participamos da missão da igreja. Por exemplo, um pai tem autoridade sobre um filho, um padre tem autoridade espiritual sobre seus paroquianos, o bispo tem autoridade espiritual sobre as suas ovelhas, e o papa tem autoridade espiritual sobre toda a igreja. Mas, muito mais do que a autoridade, a nossa realeza nos confere uma dignidade que se revela num compromisso. Como dissemos ano passado, um compromisso que nós temos, em primeiro lugar, com Deus, um compromisso que nós temos com a geração de cristãos que nos precederam, de guardar a fé que eles nos transmitiram, um compromisso de caridade com a geração que caminha com a gente, que peregrina com a gente, que luta com a gente, e um compromisso com as gerações de cristãos que virão, de transmitirmos integralmente o depósito da fé que nós recebemos. De tal forma que a nossa realeza, que se manifesta neste compromisso, fica evidente na maneira com que nós nos comportamos, como nós falamos, nesta dignidade que nós apresentamos quando tratamos com os outros. Nós não somos qualquer pessoas, nós somos filhos adotivos de Deus e temos um compromisso com esta nossa dignidade.
Como eu disse, isso não significa que nós temos autoridade de mandar nos outros. Pelo contrário, significa que nós temos um compromisso de sermos os servos dos nossos irmãos. Agora bem, filhinhos, isto foi o que dissemos no ano passado. Para este ano, eu considero muito importante que nós nos debrucemos sobre o outro aspecto do tríplice munus do nosso batismo, ou seja, o nosso munus profético, a nossa dignidade, a nossa autoridade de profetas. Em primeiríssimo lugar, que fique claro que profetismo não é a mesma coisa que ser adivinho, ou menos ainda de predizer desgraça. Não é isso. O profetismo significa que nós recebemos de Deus a dignidade e a autoridade de anunciarmos a verdade e de denunciarmos a iniquidade. Isto posto, significa também que o nosso profetismo é um compromisso. Um compromisso, em primeiro lugar, com Deus. E um compromisso entre nós com a verdade. É evidente que, se nós estamos numa vida em sociedade, e é evidente também que se Jesus nos liberta do jugo da lei, nós temos preferências e podemos ter diferenças e celebrarmos a nossa diversidade bem entendida no que significa diversidade. Por exemplo, eu posso ter simpatia por um gênero musical e você por outro. Eu posso ter simpatia por um esporte e você outro. Eu posso ter até simpatias por algumas linhas políticas, ideológicas, e você por outras. Porém, você e eu, antes de qualquer simpatia no âmbito cultural, político, ideológico, temos um compromisso com Deus e com a verdade. Estes dias, eu tive uma conversa assim, foi uma troca de mensagens muito breve com um irmão meu, aqui da nossa diocese, que ele foi seminarista, mas depois descobriu que sua vocação era o matrimônio, se casou, e eu espero que seja muito feliz no seu matrimônio. Porém, ele e eu temos profundas diferenças em gostos políticos, por exemplo, que não significa que não sejamos bons amigos. Nós temos profundas diferenças neste aspecto. Porém, ele disse uma coisa muito admirável e eu fui cumprimentá-lo pelo que ele disse. Ele disse mais ou menos assim: olha, antes de qualquer preferência que eu tenha política, eu tenho um compromisso com a Igreja Católica. Antes de ser de direita ou de esquerda, de centro, de cima ou de baixo, eu sou católico. E muito bem, parabéns, meu irmão, você está no caminho da verdade. Antes de qualquer outro tipo de compromisso que nós queiramos assumir com o mundo, e nós podemos assumir alguns compromissos com o mundo, mas antes deles, o nosso compromisso é com aquilo que a Igreja nos ensina. Antes de qualquer coisa, nós somos católicos. Vocês vejam, Deus, quando assume a natureza humana, como nós dissemos durante todo o tempo do Natal, ele assume radicalmente a natureza humana. Ou seja, ele se encarna e vem ao mundo em um tempo concreto, em uma cultura concreta, e assume tudo aquilo que implicava nascer no seu tempo e em sua cultura. Jesus, ele era judeu. Ele viveu como judeu. E muito bem, eu sou carioca. Ainda que eu não tenha nada de carioca, eu não suporto praia, não suporto samba, eu não suporto futebol, mas eu sou carioca.
Todos vocês sabem que eu sou monarquista, não sou republicano. Tenho direito a viver e ter estas preferências. Mas antes da minha cultura, antes da minha visão de mundo, antes das minhas preferências, eu sou católico. E o que eu devo anunciar é a verdade que a minha fé ensina. E o que eu devo denunciar são as falsidades que a minha fé denuncia. De tal sorte que, meus queridos filhinhos, neste mundo tão polarizado, neste mundo tão dividido por diferenças ideológicas, não se esqueçam. O nosso compromisso não são com as ideologias. O nosso compromisso não são com as forças políticas deste mundo. Ainda que nós possamos aderir a uma coisa ou a outra de alguma maneira. Mas antes disso, o nosso compromisso é com a Igreja. Antes de ser de direita, de esquerda, de centro, de baixo, daquilo outro, você é católico. Então, filhinhos, não tenham medo de viver a sua fé publicamente. Nós estamos começando justamente o tempo litúrgico de viver a fé no mundo, de peregrinar com a Igreja, de militar e de lutar com a Igreja. Isto é ser profeta. Isto é viver o munus profético do teu batismo. Mais uma vez, filhinhos, muito obrigado por terem ficado comigo até o final deste sermão. Não esqueçam de dar um joinha, de fazer um comentário, ainda mais um tema que pode gerar alguma polêmica. Seu comentário será certamente muito interessante. Compartilhe esse sermão, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e marca o sininho das notificações. Nós nos vemos domingo que vem. Deus te abençoe e salve Maria!